Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio, eu sou aqui da produção, eu fiz graduação, mestrado e doutorado aqui na engenharia de produção. Meu orientador foi o professor Laurindo, acho que eu fui o segundo orientando, né? O segundo que você selecionou, então, bom, teve esse ponto positivo. E agora eu dou aula na ESPM, dou aula na graduação lá na SPM, no curso de Administração e Publicidade e Propaganda. E lá eu faço parte do grupo de pesquisa do SPM Media Lab. Então eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que a gente está conduzindo lá. Essa pesquisa ela já foi mostrada em alguns fóruns acadêmicos, e aqui a gente vai tomar a liberdade de fazer a apresentação um pouco mais livre, né? Vou continuar falando dos artigos, mas mostrando aí os achados que a gente já está encontrando nessa pesquisa. Essa pesquisa ela procura vincular índices digitais de lucratividade e o resultado gerado pelas empresas. Um problema que a gente está vendo de maneira cada vez mais evidente é que as empresas têm diversas métricas digitais, cada vez mais elas usam mídias digitais, então sites, aplicativos, mídias sociais, e a gente vê um problema de gestão, do quanto isso modifica o resultado das empresas e como as empresas devem utilizar essas mídias digitais para tomar decisão. Então, esse estudo pretende colocar luz nesse tema. Bom, a primeira pergunta que a gente se fez é se a presença digital, né, esse grande conjunto de tudo que a empresa tem na internet, em celulares e internet das coisas, se isso influencia o resultado financeiro das empresas. O nosso primeiro passo foi... Opa, acho que eu fui muito radical aqui nos cliques. Foi verificar estudos lá fora que já fizessem essa quantificação. E a gente identificou um estudo do MIT que indica que empresas que têm maior maturidade digital, elas têm lucro até 26% maior do que os seus pares dentro de uma mesma indústria. Ou seja, uma contribuição bastante relevante, mas ainda assim uma contribuição feita lá fora, né? Onde a gente tem muito mais estatística sobre tudo, e um estudo feito com uma base aí, de vários anos de pesquisa. Então, veio a pergunta, será que no Brasil isso também é válido? E se é válido no Brasil, nesse mesmo grau? Né? Mas só continuando ainda no estudo do MIT. Eles dividiram as empresas em 4 grandes segmentos. Um primeiro segmento, deixa eu explicar um pouquinho as variáveis. Um primeiro vetor que eles analisaram é a intensidade de gestão da mudança da empresa, que não é só colocar uma presença maravilhosa na internet, mas o quanto os processos da empresa estão adaptados para essa presença digital. Então, dando um exemplo claro, uma empresa ela coloca uma página no Facebook. A partir desse momento, essa página vira um fórum para se comunicar com seus consumidores. Será que essa empresa responde a seus consumidores? Será que ele faz uma reclamação e fica por isso mesmo? Se a empresa não tem seus processos de atendimento adaptados, isso pode ser um tiro pela culatra. Então, essa variável ela verifica o quanto a empresa está preparada em termos de gestão da mudança para a presença digital. A outra variável é a própria intensidade na presença digital. Ou seja, o quanto essa empresa tem, nas diferentes mídias digitais, o quanto ela está presente. E aí você tem de tudo. Tem desde aquela empresa que lançou alguma coisa nova, ela já vai para a internet, nem reflete muito, mas já procura fazer alguma coisa. Agora a moda é Pokémon GO. Então eu vou fazer lá um Pokéstop, enfim, alguma coisa para o cara poder comprar meus produtos, né? Mas não pensa muito a respeito. Mas, enfim, eu tenho assim, essa intensidade de presença digital. Eu tenho algumas empresas que fazem as coisas com muita intensidade, mas não fazem essa análise de processos, chamados fashionistas. Tem as empresas que
tem intensidade em presença digital, mas, ao mesmo tempo, tem alinhamento estratégico, chamado pelo MIT de Digirate, foi um termo que eles inventaram, né, para essas empresas. Tem empresas que fazem movimentos cuidadosos, a intensidade na presença digital é menor, mas tudo aquilo que é lançado é bem planejado. E tem os iniciantes, que são aqueles que, às vezes, a empresa pensa assim, eu nem tenho presença digital, né? Se eu não tenho site na internet, eu não tenho presença digital. A empresa até tem, porque quando o seu consumidor fala dela, nos diversos sites por aí, por exemplo, Reclame Aqui, isso já é uma presença digital, né? Então, os iniciantes são aqueles que nem planejaram, nem têm uma presença digital expressiva e estão nesse grupo. Com relação ao resultado disso no lucro, de novo, segundo a pesquisa do MIT, os iniciantes são os que mais estão em desvantagem frente a todos os outros pares da indústria, menos 24% de lucro. Os fashionistas, aqueles que fazem porque está na moda, eles chegam a ter menos lucro também do que seus pares, menos 11%. Por quê? São diversos investimentos, alguns dão até bastante resultado, mas a maioria, como não é planejado, dão prejuízo. Os conservadores, eles têm mais 9% de lucro. Embora não tenham uma intensidade de presença digital, os movimentos são muito bem feitos, alinhados estrategicamente. E, por último, o Digirate, que tem mais 26% de lucro frente a seus pares. Né? Movimentos mais agressivos, mas movimentos bem pensados na presença digital, fazem os Digirates. E sobra a pergunta. Será que isso também vale para o mercado brasileiro? E se vale, como vale? Qual é a nossa forma de ter presença na internet? Né? Algumas coisas no Brasil, elas são até mais intensas. Né? Sabemos que o brasileiro, em média, ele usa muito mais mídias sociais do que outros povos do mundo. Né? A gente gosta muito de dar opinião. Sabemos também que, para algumas indústrias, como bancos, nós usamos muito mais do que outros povos, né, proporcionalmente. O povo que mais usa internet banking. Né? Então, a gente resolveu estudar essas características no mercado nacional. Para estudar isso, então, o SPM Media Lab criou um índice chamado SPMid, dois índices, na verdade. Tem um índice de presença digital, que diz o quanto as empresas estão bem posicionadas em termos de presença digital. Esse índice ele gerou um artigo. Esse artigo foi publicado no International Conference on Business, na França, e ele está à disposição. Depois eu deixo a apresentação com vocês, se vocês quiserem, tem o link para vocês verem no detalhe toda a metodologia científica. Né? Como eu disse aqui, eu estou tomando um pouco mais de liberdade, de não ir tanto no método, mas falando dos resultados gerais da pesquisa. E também tem um outro índice, que é o índice de maturidade digital, que diz o quanto a empresa está preparada para a competição. Isso também gerou um artigo publicado na revista Espaços, e esse estudo foi feito, múltiplos estudos de caso com 9 empresas, para a gente conseguir publicar esse estudo. O estudo que eu vou mostrar para vocês aqui são dois. Primeiro, eu vou mostrar um estudo piloto feito na indústria bancária, e falando quanto da presença digital da indústria bancária tem relação com lucro, e mostrando um ranking dos concorrentes. E eu vou mostrar também um estudo de caso feito com uma empresa que eu não vou poder abrir o nome, porque aqui envolve dados internos, mas um estudo de caso feito com base na maturidade digital dessa empresa. Primeiro, vamos falar do índice de presença digital. Então, a gente analisou o case dos bancos. Né? Você pode perguntar, mas por que bancos? Por causa daquilo que eu disse no início. Né? Os bancos brasileiros eles têm uma presença digital bastante sofisticada, né? E o nosso uso ele é mais alto do que outras populações. Né?
Isso até tem a ver com a inflação, né, que a gente teve lá atrás, porque a inflação fez com que a gente tivesse uma maior automatização bancária, e depois, quando veio o Internet Banking, a gente fazia as operações de Internet Banking com maior grau de confiança, né? Assim que veio o e-commerce no Brasil, a gente ficava um pouco desconfiado se o produto ia chegar em casa ou não. Só que Internet Banking a gente não tinha nenhuma desconfiança, a gente fazia a transferência e sabia que o dinheiro ia chegar para outra pessoa. Então, tem até um pouquinho de diferença cultural, assim, né? Por que a gente usa mais Internet Banking do que outros povos. Bom, então a gente já esperava que a presença digital influenciasse no lucro, mas a gente queria saber por quê. Então, o que a gente analisou? A gente analisou diversas variáveis. A mídia paga, que é o investimento que os bancos fazem para aparecer na internet. Então, por exemplo, uma campanha no UOL, uma campanha no Facebook, por aí vai. Então, a gente analisou o investimento em mídia e o número de impressões. Número de impressões é quantas vezes aparece o banner na internet, né? Quantas vezes a marca aparece. A gente analisou também a mídia própria, que é aquela mídia que o banco tem controle. Então, número de visitas ao seu site, média de visitas por visitantes, Facebook Likes. Apesar de estar numa mídia social, o banco tem controle sobre isso, porque é a sua própria página, e também seguidores no Twitter. Com relação à mídia conquistada, a gente analisou o número de buscas que a palavra-chave de cada banco, a marca de cada banco, tem no Google, né? Idealmente, a gente poderia ter utilizado aqui também o volume de buzz na internet, quantos comentários tem sobre cada banco na internet. Mas aí foi limitação da pesquisa mesmo, de tempo e dinheiro, né? Então a gente acabou usando o número de buscas no Google. Muito embora o número de buscas no Google ele tem forte correlação com buzz na internet. Quando uma coisa é muito falada, ela também é muito buscada no Google. Então foi uma proxy que para a gente fez sentido. Por isso que a gente usou. E também a gente analisou resultados financeiros dos bancos, né? Então, a gente pegou lá no Banco Central lucratividade, total de clientes e total de depósitos. E, durante o ano de 2014, a gente fez essa análise. Então, a gente puxou trimestre a trimestre os resultados, tanto das mídias digitais quanto do resultado financeiro. Primeiro achado. A gente descobriu que quase todas as variáveis analisadas tinham forte correlação com o resultado financeiro dos bancos. A principal delas foi Facebook Likes, o que diz muito também sobre a reputação da marca, né? Quantas pessoas, se a pessoa curte uma marca na internet, ela está engajada, né? Número de visitas por mês ao site do banco, seguidores no Twitter, impressões de mídia, investimento de mídia e buscas no Google, em ordem de correlação, né? A gente sabe que o número máximo seria 1. A correlação de Facebook Likes deu 0,9, e a menor correlação, que foi de buscas no Google, deu 0,64, o que ainda assim é uma boa correlação, né? Em cima disso, a gente fez um ranking dos bancos, pegando todas essas variáveis e vendo o desempenho de cada banco na internet. Então, por exemplo, Itaú deu 7,004. Isso tem a ver com o desempenho do Itaú naquelas variáveis que eu mostrei no slide anterior. E eu fiz isso de maneira balanceada, né, uma média ponderada. Então, quanto mais a variável era importante, mais ela contou para o ranking. É interessante aqui notar que você tem Itaú, Bradesco muito próximo, aí você tem Caixa, Banco do Brasil, Santander ainda aparece de maneira relevante, e depois você tem uma série de outros bancos cuja presença digital tendendo ali a ser insignificante, né, na competição. Em alguns casos, eu até consigo entender. Por exemplo, JP Morgan me parece que é um banco muito mais de investimento do que de relação com seus correntistas ali na internet, né? Mas outros bancos chamam um pouco a atenção, HSBC, por exemplo.
Uma coisa interessante do índice é que ele mostra não só a posição no ranking, mas ele explica por quê. Então, dá para a gente entender, por exemplo, como cada banco usa a sua mídia digital. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, Itaú. O tamanho do quadrado diz o quanto ele é competitivo em cada variável. Ele não é tão competitivo com relação à mídia paga. Muito embora ele é muito competitivo na mídia própria. Ou seja, ele não investe tanto para trazer visitante para a sua mídia própria. Mas, uma vez que esse visitante está lá, ele cuida muito bem. A usabilidade, a experiência do usuário, ela é muito boa. Tá? Então, esse é o ponto forte deles. O Bradesco tem maior investimento, ou seja, ele aparece mais do que os outros, pelo menos nesse ano de 2014. E aqui a gente tem a Caixa. A Caixa ela tem uma característica bastante curiosa. Ela é líder em buscas no Google. Mas tem um motivo para isso. A Caixa ela tem alguns produtos que são proprietários, assim, tipo a Loteria Caixa, FGTS Caixa, o financiamento é muito competitivo, e você acaba associando os produtos com a palavra Caixa. Então, por isso que acaba sendo mais lembrado. Então, é o que a gente chama de mídia conquistada, né? Essa mídia ninguém tira deles, é lembrança ali de marca, né? Uma reserva de mercado também, né? Então, isso enviesa a análise, né? E aí vem algumas contribuições aí da engenharia de produção, né? Porque aquele ranking ele é interessante, mas ele ainda não dá uma posição clara para o executivo de que decisão que ele vai tomar com isso, né? Então, aqui, a gente começa a usar uma ferramenta que é bastante comum aí para a gente, que é a matriz de importância e desempenho, né? Lá do Slack, e a gente usa isso dentro do contexto da presença digital. Então, o que é importância dentro dessa matriz? Importância, nesse caso, é a relação com o lucro. E o que é desempenho? É como o banco está indo versus os seus concorrentes. Aqui eu montei uma figura da Caixa Econômica Federal. Então, eles estão indo muito bem em buscas no Google e em média de visitas. Porém, na mídia paga, investimento em mídia, em impressões em mídia, eles estão indo mal e é um índice importante, né? Ou seja, aqui já precisaria de uma ação urgente. E mais urgente ainda, ações relacionadas a mídias sociais. Eles têm poucos seguidores. Se eles têm tanta lembrança de marca, eles deveriam ter mais seguidores nas mídias sociais. Agora eu vou falar um pouquinho do índice de maturidade digital, né? Antes, só contando uma história aqui, essa matriz ela me faz lembrar de uma reunião uma vez com o diretor de uma empresa, e eu mostrei a matriz para ele, e tinha um monte de pontinho aqui na zona urgente, parecia uma catapora, assim, um monte de coisa. E eu mostrei para ele, né? Enfim. E ainda bem que ele era bem-humorado. Ele falou, Cláudio, o que eu faço agora? Eu tomo um antidepressivo? Como é que eu faço para sair dessa situação? Porque eu sei que tem um monte de coisa urgente para melhorar agora, né? E aí? Então, pensando um pouco nesse papo, a gente criou um outro negócio chamado Índice de Maturidade Digital, que ele organiza as variáveis da empresa para que a empresa consiga melhorar continuamente e tomar decisões para melhorar a sua presença digital. Bom, então, como eu disse para vocês, isso daqui foi baseado em 9 estudos de caso em diferentes indústrias, e já foi, quem quiser o detalhe, está lá na revista Espaços de todo o método que foi seguido. Qual é o cenário? As empresas elas têm uma infinidade de métricas digitais. Aliás, eu dizer que apenas uma empresa é uma simplificação enorme. Por quê? Se você tem uma empresa de grande porte, por exemplo, um banco, uma empresa de bens de consumo, uma montadora, esses caras eles vão ter um conjunto de empresas que gerenciam a sua presença digital.
Então, nesse conjunto de empresas, eu vou ter, por exemplo, uma agência de publicidade, eu vou ter uma produtora, essa produtora que vai ver a audiência do site, depois a área de planejamento da agência de publicidade é que vai ver pesquisa de mercado. Então, eu tenho uma série de agentes, e esses agentes, cada um vai ficar com uma parte da informação. E o pior é que a parte mais estratégica não fica com ninguém, porque não tem uma consolidação disso, né? Então, qual é a proposta desse índice? Esse índice ele procura ordenar essas diferentes fontes de dados em indicadores. Para fazer isso, a nossa sugestão é que seja utilizado o Balance Scorecard, né, para fazer essa organização de objetivos e indicadores. Por isso que vocês estão vendo lá benefícios ativos, benefícios ao cliente, processos internos, aprendizado e crescimento, né? A gente organizou dessa forma. Com base nisso, a gente consegue gerar uma nota. Essa nota é simplificada, tá? Ela vai de 0 a 10, dizendo como é que está a maturidade digital da empresa. E aí a gente gera um painel de controle. Esse painel de controle é resumido, e ele pode ter visão detalhada e alertas também. Se tem alguma coisa muito importante que tem que ser avisada naquela hora. Esse painel ele tem diferentes graus de sofisticação, tá? Naqueles estudos de caso que a gente analisou, tem desde empresa que tem a solução de Business Intelligence comprada e integrada com ERP e tal, mas também tem quem, enfim, não tem solução nenhuma. Então, eu vou mostrar para vocês um caso de uma empresa que não tinha uma solução e a gente criou esse painel baseado em Google Drive, que é uma ferramenta gratuita. Está aqui um painel de controle baseado em Google Drive. Os dados estão, enfim, borrados por conta de confidencialidade, né? Mas a gente consegue montar ali uma matriz de importância e desempenho, dizendo ali como está cada variável da empresa. Uma contribuição dessa matriz de importância e desempenho é que ela fala aquilo que tem que ser mexido de maneira urgente, né? Indicadores de alta importância e baixa performance. E aí, fazendo isso, é interessante que algumas discussões relevantes elas passam a ter importância dos executivos da empresa. Nesse caso aqui, eu estou mostrando um índice chamado de conversão do clique em resultado, né? Clique é aquilo que você compra, a mídia paga, em resultado. Bom, qual era o problema? A empresa comprava muita mídia e a maior parte dessa mídia era entregue em celulares. Só que o site da empresa não era preparado para celular, não era responsivo. Então, chegava lá o clique e, quando entrava no site, o cara tomava um susto, ele não conseguia navegar. Então, se perdia muito dinheiro. Isso é uma informação que é perdida, né? Fica uma informação operacional. Mas, fazendo essa matriz, foram tomadas ações e o site da empresa foi consertado e tal, para que isso fosse resolvido. Enfim, esse foi só um exemplo, tem várias decisões que a empresa tomou, né, para melhorar essa conversão e tal, e melhorar a sua presença na internet. A parte mais interessante, assim, acho que desse índice, é justamente o alinhamento que fica, né, entre a estratégia e entre a tecnologia, né? Me lembro que numa das discussões aí dos estudos de caso, de frente aí para um diretor de marketing já bastante experiente na área dele, mas que não tinha muita familiaridade com presença digital, a equipe dele desenhou na frente dele o que era um funil de conversão, né? Visitas que transformam em resultados e tal, e isso fez com que ele tomasse uma série de decisões em cima disso. Então, isso favorece o alinhamento, né, estratégico entre negócios e TI. Bom, tem detalhes dessa pesquisa lá no site do Media Lab, né? Então, quem tiver a curiosidade, está dentro da frente de Digital Analytics esses estudos. Inclusive, lá estão todos os links, para quem quiser ver os artigos no detalhe, entre outras pesquisas que são feitas lá nessa área da ESPM.
Bom, gente, obrigado.